tá lá mais um exercício de potência útil máxima. Se você acompanhou a aula de potência útil máxima, legal, já vou começar direto com os dois resultados que a gente chegou lá. Se você não acompanhou, felizmente acompanha lá para não ficar perdido ou perdida aqui. Ele diz o seguinte: quando uma bateria sem resistência interna de tensão igual a 10 volts é conectada num farolete de corrente contínua, o farolete consome uma potência de 100 watts. Beleza? Então, se eu colocar uma bateria sem resistência interna, 10 volts vai dar 100 watts. Desprezando possíveis perdas na fiação, determine para o menor gerador o que desenvolve potência máxima, potência máxima, capaz de manter o farolete, a sua força eletromotriz e também a sua resistência interna. O que a gente chegou na aula de potência útil máxima? Véi, se você não viu, confere lá, 7 minutos, sei lá quanto, rapidinho, né? Você já entende toda essa parada. A gente chegou aqui na potência útil máxima, eu tenho a corrente elétrica como sendo metade de ICC, e eu também tenho que o Rão é igual a R'inho. E a gente conversou sobre essas duas informações, elas não precisarem ser demonstradas no exercício. Você já manda a bala direto, como se fosse alguma teoria que você sabe. Então, como que nós vamos fazer esse exercício? Ó, eu vou usar aquelas informações que ele falou de 10 volts e 100 watts para descobrir qual que é a resistência do farolete. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o Rão do farolete. Então, aqui, Rão do farolete. Farolete é uma lanterna aí, para as pessoas mais perdidas que não sabem o que está acontecendo. Então, como que eu vou saber a resistência do farolete? Suave, suave, ele deu potência e deu volts. Teacher, faz o π. Não, aí eu acho o I. Ixi, faz o por quadrado? Aí sim. Então, vamos lá. P igual a U ao quadrado, dividido pela resistência. Ele falou que eu tenho 100 watts o farolete. Isso quando eu coloco 10 volts sem resistência interna. Beleza? Você leu ali no começo? Quando a bateria não tem resistência interna, ela consegue dar todos os 10 volts para o farolete. Então, a única coisa que consome energia de uma bateria sem resistência interna é o farolete. Quando eu tenho resistência interna, tanto a resistência interna quanto a externa consomem energia. Por isso que eu tenho uma parcela que é perdida. Aqui, a gente chama de gerador ideal, sem resistência interna. Então, o que a gente conseguiu descobrir? Que o R, nesse caso, vale 1 ohm. Eu tenho lá 10 ao quadrado 100, divido por 100 e já era. Eu descobri que a resistência vale 1 ohm. Logo, eu já matei a B, só que eu ainda não vou escrever. Aí ele quer saber, na A, qual que é a força eletromotriz? Mas em qualquer condição? Não, na condição de potência máxima. Ele quer saber na condição de potência máxima. Então, vamos aqui, ó. Na A. Ele quer saber na condição de potência máxima. E a gente sabe que o ICC é metade, quer dizer, a corrente elétrica é metade do ICC, que seria E por 2 vezes o R'. Como eu sei que o R1 é igual a R', o R1 vale 1, o R' vale 1 também. Agora o que eu preciso fazer é descobrir essa corrente elétrica. Porque se eu souber essa corrente elétrica, show de bola. ICC igual a E por 2R'. Bom, ele falou para a gente que a potência do farolete é o π. E eu vou usar o π aqui para quê? Para descobrir a máxima corrente elétrica. Por quê? Porque se ele não tem resistência interna, ele já vai trabalhar na potência máxima. Beleza? Na primeira situação. Então, a potência de 100 watts, ela vai ser corrente de U e a tensão de 10. Então, quando a corrente elétrica for de 10 amperes, lá para o nosso gerador sem bateria, ele vai funcionar lindão na máxima. Legal? Só que a gente sabe que agora eu liguei o gerador com resistência interna. Então, isso aqui, eu fiz os valores com a bateria. Agora ele quer saber o E do gerador. Bom, vamos lá então. Corrente elétrica ICC igual a E por 2R'. Essa corrente elétrica ICC é a máxima. Sem resistência interna deu 10 amperes, então essa é a máxima que ele chega. Eu vou colocar aqui 10 amperes, e aí eu vou ter a força eletromotriz dividido por 2 vezes 1, que é o R'. Eu achei que os dois são iguais. Então, esse E aqui vai ser igual a 20 volts. Show de bola? O E igual a 20 volts.
Aí nós vamos colocar aqui que na B, simplesmente eu vou falar o seguinte, ó, na condição de potência útil máxima, então na condição de potência útil máxima, eu fico, ó, empolgado de escrever, escrevo de qualquer jeito. No vestibular não escreve de qualquer jeito não, hein? Parecendo uma receita de pirona. Na condição de potência útil máxima, Rão é igual a R'. Portanto, a resistência interna também vale 1 ohm. Firmeza? Ô, pessoas? Bom, a resolução desse exercício é extremamente simples, mas sim, eu acho que às vezes ela fica confusa, porque ele fala que no começo tem uma bateria sem resistência interna, e depois ele pergunta a resistência interna. Aí você fala, cara, o que está acontecendo? Calma. O exercício ele fez duas ligações. É a mesma, sabe aquele exercício que eu ligo na tomada dos 110 volts e depois na dos 220 volts? Eu fiz duas ligações, aqui, depois aqui. Ali ele fez a mesma coisa, ele ligou numa bateria sem resistência interna. Logo, não há nada perdido, porque não tem resistência interna, e a corrente elétrica já é a máxima. E aí que eu achei que o I vale 10 amperes. Tranquilo? Por que ali eu achei o 10 amperes e eu não falei que aquilo é o ICC e depois eu falei que aquilo é o ICC? Porque a bateria ela não tem a corrente, ela não tem a resistência interna na primeira situação. Então eu chamei I de 10 amperes. Na segunda situação, onde eu passo a ligar ela num gerador que tem resistência interna, aí eu só troquei o nome dela e passei a chamar de ICC. Mas entenda que essa corrente é o valor máximo. Então, se não tem resistência, ela está naquele valor máximo. Agora, se tem resistência interna, aquele valor máximo é chamado de ICC. Então, essa aqui pode ser a confusão do exercício. De resto, a resolução é muito simples, só as formulinhas básicas que já aparecem. Valeu!